Olá! Na aula de hoje, trabalharemos o conceito de testes de hipóteses para a média. E o que é um teste de hipótese? Bem, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que teste de hipótese também é uma inferência, tá? Ou seja, é com base em uma amostra que a gente vai tentar tomar uma decisão, tirar conclusões sobre uma população. Ou seja, olha lá, teste de hipótese é um processo de decisão estatística que nos permite tomar decisões acerca das características populacionais, parâmetros, baseados nas estatísticas obtidas das amostras, com um grau de risco conhecido. Ou seja, é com base então em uma amostra, certo? Que a gente vai levantar informações e vai concluir sobre a população. Bem, é óbvio que quando eu falo, amostra e população, eu estou pensando eu tenho aí um parâmetro, né, que é uma característica da população, tá certo? O que a gente chama de parâmetro. Então, geralmente, né, é a média, que a gente representa por μ, é a variância, que a gente representa por sigma 2, é o desvio padrão, que a gente representa por sigma, né? Esses são os populacionais. E com base, então, nesses da população, a gente tira conclusões sobre o da amostra. Desculpa. Com base na da amostra, a gente tenta tirar conclusões sobre o da população. Então, a gente usa as medidas que vêm da amostra, que é a média, que aqui a gente representa por x barra, ou o S2, que é a variância amostral, ou a variância, o desvio padrão amostral. Tá? Então, qual que é a ideia? É, com base na amostra, tirar conclusões sobre a população ou parâmetro da população. Então, olha lá, alguns exemplos. Julgar se uma vacina é eficiente na cura de uma determinada doença. Ou seja, eu vou aplicar essa vacina numa amostra, com base nessa amostra eu vou concluir se a vacina é eficiente ou não para a população. Então, olha lá a ideia da inferência. Com base em uma amostra, eu concluo sobre a vacina para toda a população. Verificar se um processo de treinamento é melhor que o outro. Ou seja, se eu quero verificar se uma metodologia ou um processo de treinamento é melhor do que o outro, eu vou aplicar ele numa quantidade de pessoas aí. Mas isso é uma amostra, eu não consigo muitas vezes aplicar em toda a população. Verificar se a média populacional é igual a 45. Então, novamente, na maioria das vezes eu não consigo ter a média populacional. Para eu ter a média populacional, eu precisaria medir toda a população. Então, o que a gente faz é, com base numa amostra, a gente tenta tirar conclusões sobre a população. Ou seja, com base numa amostra, eu vou tentar verificar se a média é igual se a média populacional é igual a 45 ou não, se ela é maior ou menor. Bem, para a gente fazer então um teste de hipóteses, a primeira coisa que a gente precisa é formular as hipóteses. Ou seja, o que eu quero testar. E aí, com base no que eu quero testar, eu sempre vou ter duas hipóteses. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Alternativa em relação a quem? Alternativa em relação à hipótese nula. Na verdade, você formula a tua hipótese nula, a alternativa é uma que nega a hipótese nula. Tá bem? Então, na prática, você vai ter duas hipóteses, você vai fazer um teste e no final vai chegar a uma conclusão qual das duas que você vai tomar como verdadeira. Tá? Então, a primeira, então, a gente chama ela de H0, tá certo? Para lembrar que é a hipótese nula, tá? E a segunda hipótese a gente chama ou de H1 ou de HA, para lembrar que é a hipótese alternativa, tá? E ela sempre, olha lá, ela se contrapõe à hipótese H0. Então, olha alguns exemplos aqui que nós temos. A
a hipótese H0 sempre está associada a uma igualdade, tá bem? Estou testando se é igual a alguma coisa. Então, primeira hipótese H0. A minha média populacional, com base na minha amostra, será que eu posso tomar a conclusão que ela é igual a 45? Ou não? Se de repente eu falar que isso não é verdade, eu posso tomar a hipótese alternativa. Qual que é a hipótese alternativa? Pode ser diferente de 45, tá? E aí diferente, se vocês lembrarem, uma coisa quando é diferente pode ser para mais ou para menos. Daí quando é diferente aqui, a gente fala que esse teste ele é bilateral. Tá? Pode ser dos dois lados, pode ser diferente para maior ou para menor. Ou eu posso ter a hipótese alternativa que é, a hipótese nula que é igual a 45, a hipótese alternativa que é a média é maior do que 45. Sabe por quê? Porque de repente, por ter o objetivo, não faz sentido testar se é menor. Você quer testar se é igual ou se é maior. Menor não se aplica. Não faz sentido, você não tem interesse em testar. Esse caso que é igual ou maior é o que a gente chama de teste unilateral à direita. Porque se é maior, lembra disso então. Maior está à direita. Bem? Ou a gente tem a hipótese nula novamente, igual a 45. E aí nós temos aqui um teste unilateral à esquerda. Porque ou é igual ou é menor. Porque eu não tenho interesse em testar se é maior. Ou é igual ou é menor. Então nós temos aqui todos eles, duas hipóteses. Tá certo? E agora a hipótese nula é sempre igual a um determinado valor. A alternativa pode ser bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita. Né? Pode ser igual, diferente, maior ou menor. E aí nós temos um teste, então, bilateral, unilateral à direita, unilateral à esquerda. Então nós precisamos formar as hipóteses. Primeira coisa. Depois, bem, sempre que a gente formula as hipóteses e sempre que a gente vai tirar conclusões de uma amostra, com base em uma amostra sobre uma população, né, com base em uma amostra a gente vai tirar conclusões de uma população, existe uma probabilidade de erro aí. Tá? Ou seja, existe uma probabilidade da nossa amostra estar levando a uma conclusão errada. E aí nós temos dois tipos de erro. O erro tipo 1 e o erro tipo 2, tá? Que é o alfa e o beta. O alfa é o que nós já vínhamos trabalhando, que era aquele nível de significância no teste, no intervalo de confiança. E o que significa isso? O erro tipo 1 é da gente rejeitar a hipótese H0, ou seja, falar, né, a nossa amostra levar a uma conclusão que a gente rejeita a hipótese H0, quando na verdade não podia ter sido rejeitada, ela era verdadeira. Isso pode acontecer. Ou não rejeitar a hipótese H0 quando esta é verdadeira. Então não devia ter rejeitado. Eu não rejeitei a hipótese H0, eu falei que ela era verdadeira, mas na verdade ela era falsa. Então, não poderia ter feito isso, tá? Existem essas probabilidades de erro, tá bem? Na prática, pessoal, o que a gente vai trabalhar muito é com esse daqui. Então, no enunciado do exercício vai vir o nível de significância que a gente está trabalhando. Então, aquele nível de significância é uma probabilidade da gente estar tomando uma conclusão errada. Mas que conclusão que é essa? A probabilidade da gente rejeitar a hipótese H0 quando ela, na verdade, é verdadeira. Bem, e aí como que a gente faz, então, o teste aqui? Sempre que eu for fazer o teste, então, para eu rejeitar ou não a hipótese H0, né, eu vou ter que determinar algumas regiões aí, que a gente chama de região de não rejeição, ou região crítica, ou região de rejeição. Tá? E aí, para eu determinar essas regiões, a região de não rejeição de quem? Da hipótese H0. Então, é uma região que, se o valor que a gente calcular cair dentro dessa região aqui, a gente não rejeita a hipótese H0. A gente toma ela como sendo a hipótese aceita aí. Tá? E a região crítica, quando o valor que a gente vai aprender a calcular cair dentro dela, quer dizer que então é o contrário. A gente rejeita a hipótese H0. E aí, se você só tem duas hipóteses, que é H0 e HA, rejeitar
H0 significa não rejeitar HA, que é a hipótese alternativa, que significa tomar ela como verdadeira, tá certo? E aí, lembrando então que essa região crítica vai depender se o teste é uni ou bilateral. Ah, quando ele for bilateral, significa que vai ficar alfa dividido por 2 de um lado, ó, e alfa dividido por 2 do outro lado. Então, nós vamos, na hora de precisar olhar na tabela, a gente vai ter que pegar o alfa e dividir por 2. Parecido com o que a gente já fazia no intervalo de confiança. Porém, se o nosso teste for unilateral, a gente não vai dividir o alfa. Então, a gente vai ter que olhar na tabela o alfa inteiro lá. Então, olha lá, unilateral à esquerda. A região de rejeição, depois a gente vai ver, que depende desse alfa, está tudo do lado esquerdo. Ah, e quando for unilateral à direita, a região crítica, né, a região de rejeição, ela vai estar toda do lado direito. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é que na hora que a gente for determinar a região de não rejeição e a região crítica, eu preciso me atentar, depois que eu formulei as hipóteses, se o meu teste é uni ou bilateral. Bem, então como que eu faço o teste aí? Qual que é o passo a passo aí, ó? Qual a receita de bolo? Segue o passo a passo aí. Procedimento padrão para a realização do teste hipótese. Primeira coisa, quando eu vou fazer um teste hipótese, eu tenho que definir as hipóteses. Tá? Então, na hora que tiver o enunciado do exercício, lá eu preciso determinar quem é a minha, o que eu quero testar. Quem é o meu H0 e quem é o meu H1. Tá certo? Depois disso, qual é o nível de significância que eu vou trabalhar? Qual que é o valor do alfa, né, que é o erro tipo 1? Então, aqui, geralmente, a gente trabalha com 5%, 1%, mas poderia ser qualquer valor. Tá? Então, esse alfa aqui, ó, eu vou precisar saber qual é o valor dele para eu poder olhar na tabela. Novamente, tabela, a gente vai olhar na tabela T ou na tabela Z, como nós vínhamos fazendo. Tá? Mas eu preciso saber do valor do alfa. Além disso, né, definiu as hipóteses, aqui na verdade eu já vou saber se o meu teste ele é bilateral ou unilateral. Isso vai ser importante. Depois que eu fiz isso, eu quero fazer um teste de hipótese, então eu preciso o quê? O que é o teste de hipótese novamente? Com base numa amostra, eu vou tirar conclusões sobre a população. Então, na prática, se eu estou montando aqui, né, eu vou precisar o quê? Levantar uma amostra da minha população. Então, eu levanto uma amostra e aí, na hora que eu levantar a amostra, eu preciso saber quem? O tamanho da minha amostra, o N. E aí, com base nessa amostra, como a gente está vendo o teste de hipótese para a média, eu calculo a estimativa da média populacional. Ou seja, eu calculo a média amostral, que é o x-barra. Vale ressaltar, pessoal, que nós só estamos fazendo teste de hipótese para média, mas poderia ser para variância, desvio padrão e para outro procedimento, para outro parâmetro. Depois que eu faço isso, eu vou mostrar uma fórmula para vocês que a gente vai calcular um valor que vem da tabela, né? Vai ser parecido com o que a gente já fazia no teste no intervalo de confiança. E aí eu vou olhar na tabela Z ou na tabela T. E aí, com base nesse valor proveniente da tabela Z ou da tabela T, eu determino a região de não rejeição e a região ou as regiões de rejeição, regiões críticas. Depois disso, só uma observação, pessoal, aqui é o Z calculado. Então, o Z calculado é aquele que vem dos dados. O T calculado também, ele vem dos dados. Então, com base na minha amostra, eu vou apresentar uma fórmula, a gente vai encontrar o Z calculado. Depois, com base na tabela, eu vou determinar a região crítica e a região de não rejeição. E aí, depois, eu vou verificar se esse valor meu, que é o Z calculado ou o T calculado, em qual das regiões ele pertence. Então, olha lá, se ele pertencer à região de não rejeição, a conclusão minha é, eu não rejeito H0. Se ele pertencer à região crítica, a região de rejeição, a conclusão é, eu rejeito H0. Certo? Então, só para finalizar, a gente precisa aprender como calcular esse Z calculado ou T calculado. E aí, como que eu faço isso? Novamente, pessoal, vai depender se
a variância, se ela é conhecida ou se ela, a variância populacional, se ela é conhecida ou se ela não é conhecida, tá? E novamente, eu vou ter o critério é o mesmo do intervalo de confiança, tá? Se a variância for conhecida, independente do tamanho da minha amostra, eu vou olhar a tabela Z. Por isso que a gente chamou ele de Z calculado, para associar que eu vou ter que olhar depois um valor da tabela Z. Se a minha variância for desconhecida, porém a minha amostra for maior do que 30, né, então considero uma amostra relativamente grande, embora a variância populacional seja desconhecida, eu ainda vou usar a tabela Z. Tá? Agora o que mudou, pessoal, é o jeito de calcular, né, do intervalo de confiança. Aqui tem uma fórmula, então vai ser sempre o quê? A valor que vem da média amostral menos o valor que eu estou testando. Então, naqueles testes de hipótese que eu pus anteriormente, eu coloquei a média igual a 45. Ah, mas se eu só quero testar se a média é igual ou não a 90. Então, aqui é o valor que eu quero testar, dividido pelo, nesse caso, desvio padrão populacional sobre raiz de N. Ah, e se a variância populacional não for conhecida? Então, não tem como eu usar o desvio padrão populacional. O que, que eu vou usar? O desvio padrão amostral. Eu vou usar o proveniente da minha amostra. E com base nisso eu vou encontrar então um valor calculado. E aí vou consultar a tabela. Depois vou achar um valor calculado, vou achar um valor da tabela. E com o valor da tabela eu determino a região de não rejeição e a região crítica. Certo? Próximo vídeo a gente continua os exemplos então.